Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria. Primeiro eu quero parabenizá-las, porque os detalhes mostram o carinho que vocês demonstram, que vocês constroem no ambiente. Tudo na vida é detalhe, tudo. Quando os relacionamentos começam a esboroar, senta e faz uma avaliação dos detalhes. Você vai ver que as coisas sempre começam no detalhe. Então aqui a gente vê, as coisas bem feitas, tudo bem cuidadinho. Olha só que coisinha bem escrita, dá até dó de apagar. Vamos te dar de presente. Quero até tirar uma foto aqui. Fofinho, tudo muito bem feito. Olha só o bonequinho de Jesus, deve ser Jesus. Pode ser qualquer um também. Tudo bem feitinho, bem cuidado, então vocês estão de parabéns. Isso é um indicativo de amor. A nossa reflexão hoje é sobre fé. Até se vocês me permitem, de repente eu vou apagar mesmo, porque também vocês vão apagar, né? Chega amanhã, né? Sim. Posso apagar? Pode. Tá. Nossa proposta é fazer uma reflexão sobre fé. A partir do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Que eu recomendo que quando vocês voltem para casa, seguramente vocês vão estar ávidos por ler. Loucos para devorar o texto. A fé transporta montanhas. Ontem, eu estava jantando com uns amigos e nós estávamos refletindo sobre isso. Se um gênio da lâmpada surgisse e nós tivéssemos aquela velha ideia, né, de fazer um pedido. Já é difícil. Se fosse uns 150, já dava pra gente ir. Mais um pedido só, já é difícil. O que nós pediríamos? Discernimento. Que tal? Discernimento. A habilidade de escolher entre as decisões. Parece bom? Inteligência, interlegere, a capacidade de fazer escolhas, parece bom. Resignação é bom. E aí eu pensei bem, eu gostaria de ter fé. Muita fé. Porque eu não tenho dúvidas de que isso daria muita qualidade à minha vida. A fé está diretamente proporcional à qualidade de vida. Quanto maior fé, mais qualidade de vida. Quanto menor a fé, menos qualidade de vida. E por conta disso, eu entendo necessário nós fazermos uma pequena distinção para começo de conversa, uma pequena distinção entre fé e esperança. Até porque no próprio capítulo 19 e no capítulo 5, ele fala sobre fé e esperança. Fé, preto é melhor, então tá. Eu vou por quem é dono, porque sabe que isso funciona. Fé normalmente está associada a esperança. Até porque esperança é uma coisa que é uma palavra bonita. Nós a dedicamos e construímos no nosso imaginário como uma palavra bonita. Mas em verdade, a fé difere da esperança. A despeito de estar ali que a esperança é filha dileta da fé. Eu vou discordar. A fé difere da esperança por quê? Porque a esperança necessariamente é um contrato com o futuro. Correto? Toda esperança necessariamente implica num contrato com o futuro. A esperança em si, a natureza da esperança é você abrir mão de algo objetivando logo ali na frente, ou mais à frente, ou bem mais à frente, algo que você entende melhor. Então, a esperança te vincula ao futuro. Isso não é bom. Porque esse desejo futuro
tem como efeito colateral o quê? Ansiedade. Por mais que nós interpretemos que a esperança necessariamente não gere ansiedade, a esperança por si só gera ansiedade. A fé não. Porque a fé, ela não faz contrato nenhum. Na fé não existe futuro. Não existe futuro para a fé. A fé é algo presente. Você crê, você é, você vive. A fé abre mão do futuro. A fé não negocia com o futuro. E daí que, com fé, você tira um peso gigantesco das suas costas. Imenso das suas costas. Nós temos, entrem lá em Google Docs e vocês vão achar toneladas de artigos científicos falando de como a fé é boa, é benéfica, traz qualidade para a nossa vida. Pessoas que têm fé com substância, fé. Pessoas que têm fé, elas vivem mais, elas têm menos perda de memória, elas têm menos dores físicas na velhice, elas têm menos Parkinson, menos Alzheimer, elas se recuperam mais rápido nas cirurgias. Tem toneladas de estudo identificando como as pessoas que têm fé, elas interagem melhor com as intercorrências da vida. Em decorrência disso, elas se adaptam às circunstâncias da vida, o que torna a vida delas uma vida de qualidade. Já que se tem uma coisa que acontece nas nossas vidas, são as intercorrências. Você não tem nenhum controle sobre a vida. Nenhum. E o desejo de controle nasce dessa necessidade que nós temos de suprir a ausência de fé. Tá certo o raciocínio? Desejo de controle nasce da nossa necessidade de suprir a ausência de fé. Então, muito simplificadamente, se você diz assim, como é que é o meu nível de fé? Normalmente a gente acha que tem uma fé razoável. É só você medir a sua fé pelo seu desejo de controle. Se você é uma pessoa que tem sempre uma ânsia de controlar as coisas, de não repassar atividades, de achar que só você faz bem feito, de desconfiar das pessoas que estão com você na partilha das atividades, dá para medir. E aí você pensa, nossa, e eu acho que eu sou uma pessoa cheia de fé. Não consigo nem entregar a direção para a pessoa que está do meu lado, do carro. Por que eu falo isso? Porque o Evangelho está repleto de exemplos de fé. Muita fé. Olhem o exemplo da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, pega o contexto. A mulher hemorroíça, ela está há 12 anos com um sangramento interminável e ela já tinha dedicado toda a sua esperança, jogado toda a sua esperança nos médicos. Sem resultado nenhum. Os médicos levaram as economias dela e não a curaram. Aí ela depositou toda a sua esperança nos ledores de prece, os fariseus, que era essa a função deles, os ledores de prece. E eles levaram a casa dela, devoraram a casa dela e não a curaram. É nesse contexto que essa mulher sabe que tem um cidadão passando ali em Cafarnaum, Cristo, e ela, eu vou lá. E vejam, ela diz assim, ó, eu sei, não é eu acredito, porque se fizer isso lá amanhã, ela diz, eu sei, é hoje, é agora, enquanto as coisas estão acontecendo. Eu sei que se eu tocar a barra da túnica dele, a veste exterior, eu ficarei curado. Eu sei, ela diz. E o que acontece? Ela passa se arrastando no meio da multidão, toca as vestes do Cristo, e o Cristo, isso é fundamental, porque às vezes a gente faz uma leitura meio, tipo assim, o
Cristo é quase um Deus. A gente diz que não, mas a gente trata Jesus como se fosse um Deus. E o Cristo está ali andando de boa, de repente ele dá aquela estaqueada e opa, quem me tocou? E os Pedro, Tiago, como assim quem te tocou? Tem uma multidão se acotovelando em ti. Todo mundo está te tocando. E aí ele diz o quê? Eu senti que saiu vida de mim. E a mulher com medo se ajoelha diante dele. Senhor, fui eu, pelo amor de Deus, porque agora eu fiquei curado. Então não dá o reset aí. Não dá um reset, fui eu. E Jesus diz o quê? A tua fé te salvou. Cara, isso não te irrita? Sério. Eu tenho um irmão que ficou paraplégico depois de uma cirurgia. Vocês acham que eu não gostaria de chegar lá e dizer para ele, levanta e anda? Quantos de nós tem coisas que nós gostaríamos de resolver assim? Porque foi isso que ele disse, a tua fé te salvou. Isso não te deixa alucinada? Mas como? Que história é essa? Que vantagem que ela tem que eu não tenho? E o centurião? O centurião tem um detalhe que ele nem judeu é, ele é romano. Então a ideia, o contexto de Deus, porque se alguém entra por aqui e diz assim, você crê em Jesus? Aí você vai dizer, eu creio. Não, porque eu quero tratar contigo, de repente ele resolve o teu problema. Tá tudo certo, porque tá dentro da tua cabeça. Jesus faz parte do teu imaginário, certo? Mas o centurião não. Ele não tinha nada a ver com a realidade dos judeus, ele era um romano. E ele diz para o servo, isso está em Lucas, porque em Mateus ele próprio vai ter com Cristo, mas em Lucas ele diz para o servo, vai lá e diz para ele que ele cure o meu servo amado, um outro servo, e ele não precisa nem vir na minha casa. Que isso? Se é nós, Jesus não só tem que ir, como tem que fazer 3 voltas e dançar e tudo, para a gente acreditar que é ele. O cara diz, ele não precisa nem vir na minha casa, basta que ele diga. E a fé do Jó, que essa eu nem... O Jó só pode ser mitologia. Porque uma pessoa que está com a vida, o Jó é a representação daquela pessoa que tem uma relação com Deus, e em razão da relação com Deus, a maioria dos historiadores e tal, eles interpretam que Jó, na verdade, é uma mitologia, que ele, na verdade, ele seria o primeiro livro. Ele não é o primeiro livro, mas ele seria o primeiro livro. E pela natureza, e pela narrativa, pela tradição oral, ele seria uma mitologia. Porque, de fato, Jó é a representação daquele que, por servir a Deus até em pensamento, porque ele vai lá e sacrifica as ovelhas, quando os filhos dão uma festa, ele manda sacrificar ovelhas, porque ele diz, meus filhos podem ter pensado algo, então, para garantir. E aí ele perde, sabe, tipo, tudo. Daquele tudo que ele perde, quanto nós suportaríamos? Quanto nós suportaríamos? Daquele tudo. Porque não é perdeu, teve um revés nos negócios, aí, que pena, teve que leiloar a fazenda. Não, tudo. Ele ficou só com um caco de telha para coçar as feridas, foi isso que sobrou para ele. O homem que era o homem mais rico de toda a região, estava com a vida ganha, materialmente estava resolvido. Aí esse homem é tirado tudo dele, os filhos morrem, as criações são roubadas, ou são mortas por raios, as casas caem, tudo, a mulher olha para ele e diz, tu é louco servindo esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus. E ele olha para ela e diz, mulher, tu não sabes o que dizes. E ela vaza. Ainda bem que isso não acontece hoje. Ela vaza, sai correndo. Diz, eu não vou ficar aqui do lado desse louco. Mas vamos combinar, você ficaria? A gente acha assim, nossa, né, olha só. Tu te vê quase facilmente como Jó, né? Mas tu ficaria do lado de uma pessoa que... Ele diz, Deus matou nosso filho. Aliás, a sorte que não tem ninguém aqui. Aliás, Abrão
que é pior do que Abrão. Abrão, se fosse hoje, seria esquizofrênico. Abrão nem conceito de Deus existia, porque Abrão é anterior à história judaica. Abrão é a fonte da história judaica. E Abrão ouve uma voz. Sai daqui e vai para lá. Tu iria? Uma voz na tua cabeça dizendo, sai daqui sai daqui de Praia Grande e vai lá para o Iraque. Tu iria? Alguém aqui iria? E ainda para ajudar, depois que ele tem um filho, que era tudo que ele queria, ele pega o filho lindo, formoso, na época eu acho que tinha 11 anos, e está indo lá para a montanha, porque ele ouviu uma voz, eu quero mais uma garantia. Você faria isso? E o filho está indo com ele e ele diz, o filho olha e diz, pai, nós estamos indo com a lenha, estamos indo fazer um holocausto, e cadê a ovelha? E tu carregando a ovelha pela mão? Porque a voz disse que é teu filho, que ele quer, tu faria isso? Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de um padrão de fé que aqui eu vou fazer um parêntese, porque outro dia eu disse isso e aí deu problema. Porque eu disse, um padrão de fé que nós não temos. Aí uma mulher lá no meio da plateia disse, fala por ti. Aí eu digo, bom, então eu vou começar a rezar para ti, né? Não vou mais rezar para Deus, nem para Jesus. Tu é inigualável, vamos combinar. Os exemplos que eu estou dando aqui. Mas, enfim, ela acredita que tem essa fé. Mas, a gente fala em tom de brincadeira, mas tem pessoas que têm uma fé inabalável. A minha mãe tinha um hábito de dizer assim, tão certo quanto existe Deus. E eu dizia para ela, eu sempre fui descrente. Eu dizia para ela, mãe, isso não faz sentido, porque tem pessoas que não acreditam em Deus. Aí a mãe disse, tão certo quanto existe Deus, mas a pessoa que não acredita, então não é certo. E ela dizia, e daí? Aquilo é real. Existem pessoas assim, mas são uma raridade. E como eu disse antes, ter fé dá muita qualidade para a nossa vida. Então, de regra, nós queremos ter fé, correto? Nós gostaríamos de ter fé. Uma fé profunda. Como diz o senhor Allan Kardec, no capítulo 19, que vocês vão ler em casa, porque eu não vou fazer referência aqui, como diz o senhor Allan Kardec, uma fé constituída, uma fé fundamentada na compreensão, que transcende o que a gente entende como racionalidade. Nós gostaríamos de ter essa fé. Por quê? E aí eu insisto de novo num raciocínio. Eu vou fazer uma coisinha bem simples aqui. Vamos separar dois grupos. Os grupos que têm fé do grupo que não tem fé. Como eu disse antes, a coisa é muito simples. O grupo que não tem fé, ele demanda, ele exige, a pessoa que não tem fé, ela demanda, exige muito. O quê? Certo? Quanto menos fé, muito maior a necessidade de controle. As pessoas que têm fé, elas têm um controlezinho, mas é fundamental para viver. Tipo, eu saí do escritório e vinha para cá. Quando eu cheguei ali no Verdinho, eu olhei, eu fiz um cálculo, eu digo, a minha gasolina não vai dar para chegar em Praia Grande. Então, eu vou abastecer. O nome disso é um controle necessário vinculado ao presente. Você faz um cálculo, faz um planejamento e você vai fazer as coisas. Entenda que ter fé não é você abdicar do exercício da vida. É você trazer a sua vida para o presente, executar as coisas que são necessárias, que você, por sua inteligência, daí a racionalidade que o senhor Allan Kardec fala, por inteligência entende que deve fazer, deve executar,
mas entregar o resultado. Esse é o nosso drama. Nós não entregamos o resultado. Nós recusamos entregar o resultado. Nós queremos ter controle sobre o resultado. E por que nós temos essa necessidade gigantesca de controle? Porque o nosso índice de confiança na nossa fonte, vou botar aqui pequenininho, Deus, é baixo. Aí onde entra o Espiritismo nisso? Porque o Cristo deixa claro, mas deixa claro a toda evidência, mais claro do que essa lâmpada sobre nossos olhos. Pega o Evangelho de cabo a rabo e ele joga constantemente na nossa cara o quanto é imperioso que nós tivéssemos um mínimo de fé. Nessa mesma passagem de Lucas 9:14, Marcos 9:14, Mateus 17, lá no final, quando o pai da criança vem e diz, Senhor, eles tinham descido do monte, depois da transfiguração, aí os caras descem, e no meio da multidão sai um cara e diz, Senhor, o meu filho se atira no fogo, se atira na água, enfim, estava completamente possuído. Se atira no fogo, se atira na água, e eu levei até os teus discípulos e eles não o conseguiram curar. E aí o que o Cristo diz? Ó, raça incrédula e depravada, até quando vos suportarei? Até quando? Vocês vão ter essa relação de desconfiança com a causa encausada de vocês, com a fonte criadora de vocês. Porque tudo se resume nisso. Em Marcos tem uma fala, e é engraçado porque é justamente em Marcos, que é um evangelho muito enxuto. Marcos fala muito pouco. Sempre Marcos é o que menos fala. Nesse caso, Marcos foi o que mais falou. Porque Marcos diz assim, que o Cristo diz, traga a criança aqui. E quando o pai traz a criança, ele diz para o pai, desde quando ela é assim? E o pai diz, desde pequeno. E aí o Cristo, quando ele vai curar o menino, ele antes olha para o pai e diz, tu crê? Aliás, o pai diz assim, Senhor, nos ajuda, vê o que tu podes fazer. E Jesus diz, o que eu posso fazer? Tu entende isso? O que eu posso fazer? Tu entende que muitas das vezes, na maioria das vezes, a nossa relação com o nosso Deus é uma relação baseada nisso? Você vai, mas os teus dois pés estão voltados para o outro lado? É tipo assim, não há uma entrega real, consciente. Há uma relação desconfiada. Porque você está vivendo a dor. E se você está vivendo a dor, você pensa, cara, não vai acontecer nada. Depois, se eu lembrar, eu finalizo com a questão do final do céu e inferno. As expiações terrestres. Você faz esse movimento, mas é um movimento dúbio. É um movimento pela metade. Como tudo na vida, tudo que é feito pela metade não funciona. Daí que o Cristo faz a advertência. E aí que ele diz uma coisa, e tem uma frase ali que é muito emblemática. E vale a pena depois você chegar em casa, pega o Evangelho, se debruça e mastiguem essa frase o quanto quiserem. Porque ele diz assim, tu crê? Antes de curar o menino, ele olha para o pai e diz, tu crê? E o que o pai diz? O Marcos diz que o pai grita, eu creio. Me ajuda na minha pouca fé. Eu creio, me ajuda na minha pouca fé. Tu entende isso? Porque fé é um negócio que nós desejamos muito. Seria muito bom ter uma vida em que houvesse essa entrega do futuro. Essa relação, essa parceria com Deus. Em que você entrega para o seu Deus, a forma como você entende Deus, porque cada um de nós entende um Deus. A forma como você entrega-se para esse Deus, ela acontece quando você diz o seguinte, Senhor, até aqui nessa linha é comigo.
aqui já não é mais comigo. É isso que a fé faz. A fé reduz todo o peso da tua vida ao que está acontecendo, não ao que tu pressupõe. E por isso Cristo diz, até quando eu vos suportarei? Porque todas as dores de vocês nascem desse desejo insano de controlar algo que vocês não podem controlar. Não tem como controlar. E aí vem o pulo do gato. Por quê? Se tem exemplos de fé robusta, como diz o senhor Allan Kardec, fé robusta, fé consistente, no futuro, o seu futuro, nas mãos de Deus. Se existe esse exemplo, se nós concordamos que ter fé é bom, ou não concordamos? Concordamos ou não concordamos? Porque pode ser que Deus diz, não, eu não concordo. Eu acho bem ruim ter fé. Eu já tive umas 3, 4 vezes e me dei mal. Né? Mas vamos concordar que ter fé é bom. Se nós concordamos que ter fé é bom, ter fé dá qualidade de vida, e se nós concordamos que foi dado exemplo de espíritos que conseguem ter essa fé robusta, substancial, então ela é possível. Mas nós também concordamos que nós não temos essa fé? Aí já fica mais, não sei se eu vou me abrir aqui no meio do povo. Tá, tudo bem, vocês não precisam dizer. Vocês não precisam dizer, mas eu vou dizer, eu não tenho. Não tem, mas nem de longe. Nem de longe. Se toca o telefone 3 da manhã e eu olho ali a foto do meu filho, no WhatsApp, né? Porque só ligo no WhatsApp. E é a foto do meu filho, eu já... Meu Deus, ai meu Deus, eu já vou pegar o telefone aqui. Eu nem consigo pegar o telefone. É zero. Isso que às vezes é, pô, furou um pneu. Cara, tu não sabe trocar, infeliz. Mas a gente se sente super bem, sabe? Ai, que bom. Vou lá trocar pneu. Eu gostaria de ter essa fé. E aí vem onde entra a doutrina, na sua sã compilação, na sua sã capacidade de fazer apontamentos, porque às vezes a gente confunde as coisas. Muitas das vezes nós imaginamos que a doutrina espírita é uma espécie de passo adiante do evangelho. Não, ela não é. Não é. A doutrina espírita não é um passo adiante do evangelho. Ela é uma espécie de evangelho comentado. Ela joga luz sobre. O evangelho é o centro. O Cristo é nosso guia e modelo. Está lá na questão 625. Nosso guia e modelo é o Cristo. Se não fosse o Cristo, os espíritos diriam outra coisa e eu, sinceramente, daí eu nem estaria ali. Se não fosse o Cristo. Mas eles dizem com todas as letras, o nosso guia e modelo é Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus vivia constantemente em oração. Esse é o primeiro ponto. Isso que ele é o guia e modelo. Tanto que, na verdade, quando acontece essa passagem do menino epilético, o Cristo está onde? Está num monte, orando junto com Elias, né, na transfiguração. Ele está constantemente orando. Então, esse é o primeiro ensinamento. Esteja constantemente vinculado ao teu Deus, aquilo que tu entende como teu Deus. Não espera que aconteça uma coisa trágica na tua vida para tu mostrar a força da tua fé. Imagina, tu está lá em casa, tu abre a porta. Ah, o senhor é o pai ou a mãe do fulano, da fulano? Sim, sou eu. Ai, lamento dizer, mas ele sofreu um acidente na BR e infelizmente veio a óbito. E você vai dizer o quê? Oh, que momento para exercitar a minha fé. Você acha que é isso que vai acontecer? Você vai se esborrachar. Daí que na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem, o senhor Allan Kardec pergunta, mas afinal de contas, qual a finalidade da encarnação? E os Espíritos dizem, a finalidade da encarnação é você viver as experiências, passar por todas as vicissitudes. Ele destaca isso, ele bota em itálico. Vai lá e olha, no original. Ele bota em itálico. É passar por todas as vicissitudes. Leiam vicissitudes como experiências.
passar pelas experiências da vida. A vida é uma grande e interminável sucessão de experiências cujos resultados nunca estão ao teu alcance. E aquele que consegue se dar conta disso, se dar conta que isso é uma lei, esse compreende e, portanto, se estabiliza na instabilidade. Quem deu um exemplo de estabilidade na profunda estabilidade na profunda instabilidade do ambiente? Quem deu? Jesus. Aonde? No barco. Fazendo o quê? Dormindo. E o barco estava o quê? Afundando. Lembra? Jesus dormindo. E os discípulos dele? Senhor, nós vamos morrer. E aí ele pega e diz... Aí também é fácil, né? Se fosse assim, apareceu, tipo, aqueles negócios, apareceu 180 mil na minha conta, certinho para me pagar todas as contas que eu tenho hoje. Amanhã eu pago os que vier amanhã. Aí, esse é o exemplo da estabilidade. O que a doutrina espírita diz isso? Está lá na questão 614. Quando o senhor Allan Kardec pergunta, o que são as leis naturais? E os espíritos dizem, as leis naturais são as leis de Deus. Aquele que delas se aproxima, aquele que entende, compreende como as coisas funcionam, se estabiliza. E, portanto, se torna feliz. Aquele que delas se afasta, aquele que não entende. Vocês conhecem gente assim? Que a vida está sempre um rebolo. Está sempre, sabe, atropelando as coisas. É uma pessoa que você vê que ela não está entendendo como as coisas funcionam. Ela não entende o mecanismo de funcionamento da vida. Aí você pode dizer, nossa, mas esse mecanismo de funcionamento deve ser uma coisa muito difícil. Não é. E é isso, por isso que o Cristo diz, ó raça incrédula, até quando vos suportarei? Porque não é difícil. Não é difícil entender. É só uma questão de você mergulhar na sua vida e você começar a exercitar. O lance é que nós achamos que vamos ter fé, essa fé inabalável, de uma hora para outra. E aí quando vem o revés e você se arrebenta, você diz, perda de tempo isso aqui. E vira as costas. Quando eu entendo, vou dar um exemplo pessoal. Quando eu entendo que eu não consigo ter essa fé, porque aí você diz, mas cara, se é simples, por que tu disse que não tem fé? Porque é simples, mas não é fácil. É como cortar um carvalho da largura dessa sala com um machado. Você entende, você já entendeu como a coisa funciona. Agora você precisa de tempo para fazer isso. Você pega o machado e poc, poc, poc. Para, afia o machado de novo e poc, poc, poc. E passa tempo. Existências. O Joseph Maitreya, na última mensagem no Céu e Inferno, sobre expiações terrestres, que é só um capítulo tratando do pessoal que vive resignadamente todas as insanidades que a vida pode oferecer. Ele ficou cego, ficou mudo, teve uma vida desgraçada, e aí ele desencarna e ele diz assim, mas ali eu vi que eu tive uma vida que atendia apenas a minha necessidade pessoal. Então eu precisava de outra para interagir com o mundo, para daí começar a desenvolver melhor as minhas habilidades, ou seja, interagindo com o mundo. Aonde que está isso? Questão 573 do Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito encarnado? Ou seja, para que, na 132 é para que tu encarna, ou seja, a 132 é para ti. A 573 é o que tu faz em relação ao mundo. Como que tu te relaciona com o mundo? E eles dizem com todas as letras. Tu vem para cá para interagir com as instituições de modo direto e material. Então o Joseph Maitreya ali, ele diz, agora eu tenho que ir para uma nova existência com essa habilidade, com esse desejo de interagir com o mundo, de fazer coisas pelo mundo. Só que olhem uma coisa que está destacada pelo senhor Allan Kardec também ali, destacado em itálico também. Na fala do Joseph,
Ele diz assim, então eu renascerei com uma fé inata. Ou seja, ele passou várias existências estruturando uma fé que vai servir de arcabouço para que ele possa se relacionar com o mundo. Entende? Quando você começa a compreender como as coisas funcionam, você diz, cara, eu quero ter fé. É possível eu ter essa fé gigantesca? Agora não. Mas é possível eu ir construindo isso no exercício da vida, aproveitando as experiências da vida? Sim, é possível. Aproveitando circunstâncias e vai desenvolvendo a habilidade de entregar o seu futuro, porque basicamente é isso. Então, vou dar 2 exemplos para nós irmos embora. Porque, meu Deus, já é 8h35, tá certo aquele relógio, tá certo? 8h35, então tem que ir embora mesmo, porque senão vocês vão fazer música ainda. Aliás, eu vou dar um exemplo que pode gerar uma celeuma, mas tudo bem, não tem problema com isso. Eu até gosto, porque daí vocês lembram, e aí vocês não convidam mais, vocês dizem, eu não vou convidar mais de casa, porque deu problema. Eu fiz isso lá num lugar aí, deu problema, a mulher ficou louca. Que eu disse assim, eu vou dizer para vocês. E eu tenho certeza que aqui vai ter alguém que tem similaridade, mas não tem problema. Como que a gente faz então? A gente vai abrindo mão aos poucos. Você não vai esperar, como eu disse, que você perca seus filhos para dizer, eu vou exercitar a minha fé. Então faz o seguinte, você está louco para fechar um contrato. Tem um contrato que você sabe que, nossa, esse contrato é muito importante para mim. Entrega ele, faz como exercício. Tenha consciência disso. Faz como exercício. Entrega. Se der certo, deu, mas faça isso com honestidade. Se der certo, deu. Se não der certo, tá tudo bem. Você tem consciência de que isso não é meu. Faz isso. Aí você evolui para outra coisa que você gosta mais. Tipo o seu cachorrinho. Que foi o que deu o problema. O seu cachorrinho, eu disse, você tem um cachorrinho, tal, o seu cachorrinho morre. O seu cachorrinho morre, tudo bem, você ama ele, tá tudo certo, amar o cachorro. Mas é um cachorro. Ah, pra quê? A mulher já levantou, a mesma mulher lá levantou a mão, a filha dela levantou a mão e disse, como assim? Os animais são anjos. Eu assim, o quê? Os animais são anjos, inclusive eu li num livro espírita que os animais são anjos que vêm à Terra para nos ajudar e tal. A senhora leu num livro espírita. Li. Aí eu cometi um erro, né, que é... Nem parece que o cara tem 300 anos. A senhora faz o seguinte, a senhora rasga o livro e usa ele como forração na caixinha, onde o seu animal faz... Daí a mulher... Daí pronto, aí vocês vão dizer, eu não acredito que tu fez isso, cara, tu é empatia. Mas para piorar, ela disse assim, ó, e tem mais também, eu ouvi numa palestra no YouTube de um espírita famoso que disse que tem um planeta que é governado por cachorros. Então tá bom. Então, deixa eu voltar aqui para nós falar de fé, porque eu vou precisar de muita fé. Mas a verdade é que é desconsiderar a evolução. Quando você compara um animal com um ser humano, é desconsiderar completamente, assim, totalmente. É insano quando as pessoas dizem, por isso que eu gosto do meu cachorrinho, porque ele não faz isso. Claro que o cachorrinho não faz isso porque ele não tem consciência. A hora que ele tiver, ele vai fazer. Daí você vai falar mal dele. Aproveita. Aproveita. Uma das razões pelas quais nós tiramos muito pouco da vida é que as religiões, de um modo geral, elas podam o exercício da vida. A vida é um exercício. A vida é uma relação interativa, onde o processo de compreensão de que você acerta e erra, ele está no mesmo patamar. E nós, de regra, desqualificamos o erro. Nós desqualificamos. Nós consideramos a pessoa que erra burra, ruim. Tem pessoas que são geniais numa área e são estúpidas noutra área. Aliás, a maioria das pessoas tem habilidades em algumas coisas e não tem nenhuma em outras. E quando nós conseguimos apreender isso e apropriarmos-nos da existência da vida,
o exercício da fé se torna possível, porque a fé justamente demanda o teu desejo de dizer, Senhor, eis-me aqui, meu dia te pertence. E você entrega o seu dia com tudo que ele tem, com os teus erros também. Porque eles são inerentes ao teu processo evolutivo. Leon Denis, os problemas do ser, do destino e da dor. A dor integra o processo de evolução. Isso quer dizer que a gente entroniza a dor como, nossa, nosso Deus é a dor? Não, eu até tenho raiva quando as pessoas vêm aqui na tribuna e falam da dor como se a vida fosse uma melopeia de sofrimento. Mas não, porque a vida é uma experiência agradável. É uma experiência agradável e pessoas que têm vidas que nós consideramos ruins provam que a vida é uma experiência agradável porque no espírito delas habita um gosto pela vida. Pessoas que você olha e diz assim, nossa, que vida horrorosa. A pessoa parece que é uma sucessão de desgraças. Vocês conhecem gente assim? E tem pessoas que têm uma vida que não tem o que reclamar e, no entanto, elas estão sempre cinzas. Então não tem a ver com o que nós consideramos como você tomar as decisões que só fazem você ter coisas boas, porque nós medimos tudo pela matéria. De você simplesmente aproveitar e viver as experiências. Porque quando você vive as experiências, você arrisca. E quando você arrisca, você proporciona o desenvolvimento da tua fé. E não tem coisa melhor nessa vida, não tem, do que ter fé. Então aproveita as cadeirinhas vazias dentro da tua casa e conversa bastante com o teu Deus. Ele vai entender a tua pouca fé, pode crer. Aliás, ele já sabe como você é. Mas é você que precisa saber como você é e gostar de você. Porque o primeiro passo para a fé é esse, eu gostar de mim. Aí a coisa começa a fluir. Nossa, que bênção. Vai ser uma maravilha. Que assim seja, meus irmãos.